Essa é a real. O livro te faz se questionar. Ele não é uma poção mágica que tu vai sair, esse é o meu Ikigai. Não. Mas ele pode te auxiliar muito para te ter mais leveza de vida. Bem-vindos ao meu canal. Esse ano eu li estes livros aqui. E eu vou fazer uma série de vídeos para comentar sobre alguns aprendizados, insights sobre cada um destes livros. Esse, na verdade, ele tá aqui na metade. Não sei se vou conseguir ler todo ele ainda esse ano, mas a meta é uma leitura super fluida, é o último livro que eu peguei para ler, então eu acredito que eu consiga. Mas eu vou focar nesses 5 principais. Começando, ou seja, esse vídeo vai ser exatamente sobre este livro. Ikigai, os 5 passos para encontrar o seu propósito na vida e ser mais feliz. Esses vídeos vão ter uma pegada, assim, mais conversa. Eu quero poder conversar contigo e falar sobre os meus aprendizados que eu tive com cada um desses livros. E o Ikigai foi um livro que eu comecei a ler na metade do ano. Ele foi indicado pela minha psicóloga e ele me trouxe muita clareza, muito discernimento, assim, sobre a questão de propósito. Tá certo que o próprio nome fala isso, mas a maioria dessas páginas do livro não é falando como que você vai encontrar o seu propósito. Então, se tu quer começar a ler esse livro pensando, é um livro curtinho, vou ler super rápido e vou sair já com um passo mágico de qual é o meu propósito na vida, qual é o meu sentido na vida, você vai perder tempo. Você não vai curtir a leitura, porque esse livro, ele fala muito sobre histórias. Sabe aquela coisa do storytelling? É tipo isso. Ele já começa falando aqui de uma história de um... Não vou lembrar o nome dos personagens, mas uma figura que tem um restaurante japonês. E essa figura, ela tem 5 estrelas Michelin, uma coisa assim, tipo, não sei se é 5 ou 4, eu tô com 5 na cabeça por conta do filme do Ratatouille, do desenho, né? Mas um dos poucos restaurantes muito bem premiados. E em uma ocasião, foi o presidente dos Estados Unidos, na época o Obama, comer lá. E o Obama, ele nasceu, foi criado no Havaí, nos Estados Unidos, onde há uma cultura de comida japonesa muito forte. E o Obama falou para o dono, né, desse sushi, né, que tem lá, desse restaurante japonês, que ele comeu o melhor sushi da vida dele. E isso, pro dono daquele restaurante, trouxe muita satisfação. E o início desse livro fala sobre isso, e ao longo do livro, todos os capítulos vai falar sobre histórias. Às vezes, mais de uma história em cada um dos capítulos. Então, se tu quer começar a ler esse livro para ter uma resposta pronta, não vai acontecer, tá? E esse capítulo é sobre a questão das coisas pequenas, sabe? Da nossa satisfação. O Ikigai é uma palavra que ela não tem no nosso dicionário. A gente não, o que a gente poderia até assim resumir talvez seria propósito, mas hoje em dia a palavra propósito, ela se tornou algo tão intangível, algo tão, sabe, o que é propósito? Por muito tempo eu falei inclusive que eu detestava essa palavra, porque parece que algumas pessoas, tipo, as preferidas de Deus, nascem com um chamado, nascem com um propósito, e nós, réis mortais, nós ficamos aqui tentando achar o nosso propósito, achar nosso sentido da vida, onde que, na verdade, o que eu falei uma vez no meu Instagram foi assim, propósito é o que tu faz com propósito. E o livro aqui, logo nesse primeiro capítulo, ele fala disso. Ele diz que o Ikigai, ele não está atrelado a uma coisa de grande valor. Então ele traz assim que, o restaurante tem ali, sim, as máximas estrelas da Michelin. E o presidente dos Estados Unidos disse que foi o melhor sushi que ele comeu. Mas se fosse eu ou tu aí, que fosse lá e comesse e demonstrasse um sorriso no rosto, o dono do restaurante daria o mesmo valor. O mesmo valor do que o elogio do presidente dos Estados Unidos, do que um reconhecimento público notório e para poucas pessoas, exclusivo. Então, logo no primeiro capítulo, o livro vem assim, dando com os 2 pés no nosso peito e dizendo: tira da cabeça coisas grandes, grandiosidade. O teu Ikigai, ele vai estar atrelado naquelas coisas que te dão satisfação.
Você, antes de sair para o serviço, colocar na boca um café bem quentinho, sentir, sabe, aquele ácido do café, um amendoado, um achocolatado, notas de alguma coisa, sentir o aroma. É sair na rua e ter uma brisa passando pelos teus cabelos, os raios do sol pegando no teu rosto depois que passou por folhas das árvores. Ver uma criança rindo, gargalhando e tu olhar e pensar, nossa, que legal. Isso é Ikigai. Não tem a ver com grandes propósitos, grandes missões, grandes impactos. São coisas pequenas que nos satisfazem. E o Ikigai, ele fala aqui, né, dos 5 pilares, e eu vou ler pra vocês, tá? Porque eu não sei, eu não lembro a ordem exata, né? Eu li o livro, acabei de ler, terminei hoje, inclusive, mas a ordem eu não lembro. O primeiro é. E na verdade, a ordem, ela não tem nada a ver, tá? O livro mesmo vai dizer, não se apegue à ordem. Ou não se apegue que esses pilares são cumulativos. Não, tu pode ter 1, 2, 3, tá? Então, os pilares é começar pequeno, né? E até nessa história que eu contei, a gente depois, ao ler o livro, a gente percebe que, na verdade, o dono desse restaurante não começou a fazer sushi porque era o sonho dele. Ele não tinha essa coisa, quero ser um grande sushi man, ter um grande restaurante. Não, ele precisou fazer isso porque a família dele, quando ele era menor, passava necessidades. E ele precisava colocar comida na mesa, trabalhar, contribuir para a economia, né, da família. Então ele trabalhava a noite toda ajudando, limpar a cozinha e tudo mais, e na escola ele acabava capotando. E daí a punição dele era ficar fora da sala de aula. E daí ele saía da escola e ia para os restaurantes que ele trabalhava para adiantar o serviço da noite. E foi assim que ele percebeu que isso era o que ele ia fazer pro resto da vida, sabe? E daí aqui o segundo pilar, né? Mas não é ordem cumulativa, não é excludente, enfim, não tem ordem. É o libertar-se. E eu confesso que o falar em libertar-se para mim no livro foi muito desafiador. Porque a gente tem ali uma conexão com a história lá dos monges, daqueles templos imensos, magníficos, lindos que a gente vê no Japão. E eles falam que, às vezes, uma pessoa, para ser aceita lá, para aquele espaço, né, de aprendizado, às vezes elas ficam muitos períodos na rua, no portão, na chuva, no sol, não comendo, não bebendo, e isso é uma prova de que tu está pronto para entrar lá. E o libertar-se, para mim, eu pensei assim, como assim? Sabe? Como a minha individualidade é o que me faz uma pessoa única, é o que me faz especial. E daí eu trouxe até a questão do pensamento até cristão, né? Porque um dos maiores mandamentos é amar o próximo, mas amar o próximo como tu se ama. E como que o libertar-se não viola esse como eu me amo, sabe? Isso me trouxe na memória, na assim, mente, enquanto eu li o livro. Mas depois eu entendi o que é esse libertar-se. É tu fazer as coisas não esperando recompensa, não esperando aplausos, não esperando prêmios, não esperando nada. E isso é uma coisa muito do Japão. As pessoas fazem, elas vão limpar o banheiro público, elas vão te atender, elas vão fazer as coisas e é tudo sempre muito pontual. É tudo sempre muito bem organizado. A simpatia, a carisma, a entrega. E isso é o libertar-se. É tu limpar muito bem um banheiro e tu não esperar, ai, nossa, muito obrigada. Nossa, tu fez, nossa, que limpeza. Não, tu limpou. É isso. Acabou. É tu escrever um livro e talvez nem ter ninguém que compre. E esse passo eu tô fazendo exatamente agora com esse livro, com esse vídeo. Porque eu tô começando, esse vai ser o meu primeiro vídeo aqui pro YouTube depois de muito tempo sem postar. E também eu tô começando de novo no meu Instagram. Inclusive, se você tá aqui, vá lá seguir, Rayane Guterres. Porque lá eu tô começando a trazer agora essa visão, sabe? Essa visão do começar pequeno, do começar liberto de grandes aplausos, prêmios, tu ir pro centro. Na verdade, o meu momento agora, tanto pro YouTube quanto para o Instagram, é muito baseado nisso, sabe? É uma conexão, é uma centralização. E isso tem a ver com libertar-se.
é aceitar as coisas como elas são, sabe? Não julgar, não criticar. É isso, sabe? É mais ou menos isso. O harmonia e sustentabilidade é um terceiro pilar. Na harmonia e sustentabilidade, quando eu vi de primeiro momento, eu pensei, quê? Como assim? Tipo, do que tu tá falando? Aqui, gente, esqueci de comentar lá no início, que quando eu leio, eu faço folhetos assim, de resumo. Então aqui, até eu poderia ter pego isso pra fazer o resumo. Mas, enfim, eu quero falar pra vocês da questão da harmonia e sustentabilidade, porque eu anotei aqui e ficou muito bom. Ó, eu vou ler pra vocês, tá? Porque ele é bem, né, é só isso daqui. E esse daqui fala assim, ó, esse pilar nos traz a noção de que os nossos objetivos precisam respeitar o meio ambiente para garantirmos a saúde, mas também que possamos estar em harmonia com as pessoas do nosso redor, até para podermos obter das pessoas, né, o melhor delas e assim evoluirmos juntos. Porque, de um lado, a sustentabilidade falada se refere a possibilidades de continuar, né, a continuidade, sendo usado exemplos constantes, sendo usados exemplos, aqui eu tô comentando, das reconstruções dos templos sagrados no Japão. A parte da sustentabilidade e harmonia, e eu fiquei chocada quando eu soube. Sabe que eu comentei com vocês dos grandes templos, grandiosos, lindos, magníficos do Japão? A cada 20 anos, eles colocam tudo abaixo. Gente, eu não sei se essa informação tá correta, tá? Porque eu não fui atrás pra saber se de fato isso acontece. Mas tá escrito nesse livro, a referência é o livro, tá? Aqui, quem escreveu o livro é o Ken Moji, é neurocientista, né? Tem 1 milhão de cópias de vários livros dele, obras. Então, assim, esse carinha aqui trouxe isso pro livro, então eu tô validando. Que a cada 20 anos, derrubam todo o prédio e eles refazem igual. E isso é uma forma de manter a tradição, inclusive, da carpinagem, dos artesãos. Não lembro quais são os profissionais envolvidos nisso. Mas aqueles templos todos são construídos sem nenhum prego. Nenhum prego. E eles são sempre iguais. Mas eles destroem. E constroem de novo. Então, isso é sobre a sustentabilidade. E uma coisa que eu coloquei ali em destaque, assim, que foi uma reflexão minha, foi isso. É que quando tu tem o Ikigai, tu vai ter a certeza de que o teu trabalho vai permanecer, que o teu legado vai perpetuar. Então, o Ikigai, ele traz, assim, para nós uma segurança de que, mesmo que hoje não existisse redes sociais, meios de comunicação, tu ainda seria uma pessoa demandada, reconhecida, né? Então, eu achei isso, assim, simplesmente fantástico. E isso é a sustentabilidade e a harmonia. É tu respeitar aqueles que estão no teu arredor para que eles convertam contigo. Por exemplo, se eu sou uma líder de alguma coisa, né, uma empresa, de um movimento, eu tenho que respeitar aqueles que são meus colaboradores, porque eles vão ter que entender, né, eu passando esse espírito de liderança, demonstrando com exemplos, eles vão reconhecer em mim uma figura de autoridade, uma figura de inspiração, e eles vão ter a satisfação de contribuir para esse crescimento do movimento. Não da Rayane em si, mas do movimento, do que eu quero mostrar. Então, isso é a harmonia e a sustentabilidade é essa questão de continuidade, sabe? Depois, quem sabe, eu tiro uma pessoa que vai se inspirar em mim, vai ser maior do que eu, ou enfim, menor do que eu, ou no mesmo nível, e vai seguir falando o que eu falo, vai seguir ensinando, querendo impactar pessoas. Isso é muito legal. E deixa eu ver, eu vou ver agora aqui os outros pilares. Vou aproveitar que eu já achei, né? A alegria das pequenas coisas e o estar aqui e agora. Eu vou falar desses dois pilares juntos, tá? A alegria das pequenas coisas e estar aqui agora. Isso, essa da alegria, na verdade, eu bem dizer, eu já comentei, né? Com vocês, que toda aquela questão de tu ter satisfação das coisas que tu faz, né? E eu tô tentando achar aqui uma palavra em japonês que eu anotei que é muito, que isso reflete demais. Achei. Kodawari. Obviamente eu não falei certo, mas é isso aí, é Kodawari. Kodawari, ele tem 4 vertentes aqui que eu coloquei, que é um padrão pessoal adotado na forma decidida, é uma referência de nível de qualidade ou profissional que alguém segue, é uma manifestação de orgulho pelo que se faz e é uma atitude que muitas vezes mantida por toda a vida, que constitui o Ikigai. E o que seria isso, né, esse Kodawari? É outra palavra que não temos aqui
nosso português, mas é justamente a questão da gente fazer as coisas nos mínimos detalhes e ser intencional. E lá eles trouxeram exemplos no livro que tem pessoas que trabalham, por exemplo, com cerâmica, com cultivo de hortaliças, frutas, enfim. E o que é essa palavra, né? É tu curtir cada momento, sabe? É tu ser intencional, é tu se ater aos mínimos detalhes para fazer algo grandioso. Tem muitas pessoas lá vão cultivar melão. E melão, gente, é caríssimo. Tem lá uma feira especial com frutas especiais que vale um iPhone o tal da fruta. E tu come, engole isso aí. E eles falam por que as pessoas pagam, né? Porque os japoneses, eles reconhecem o trabalho do outro. Eles reconhecem a dedicação do outro. Então, eles valorizam isso, sabe? O cultivador, ele vai lá, vê o terreno que vai plantar, ele vê a sementinha, ele planta, ele acompanha. Aí, quando começa a brotar, ele vai tirar lá as outras ramificações para nascer só uma fruta pro pé, sabe? Então, é as minúcias, é os detalhes que tu vai fazendo e tu vai se alegrando. E, no geral, eu acho que é isso, assim. O estar aqui agora é o que eu falei esse tempo todo, né? É tu estar curtindo o momento. É você ser intencional. É você respirar, centralizar e fazer as coisas, sabe? Com intenção, com consciência, com discernimento. Kigai, né? É a mistura de viver e razão, a palavra. É uma palavra japonesa que descreve prazeres e sentido da vida. Foi isso que eu escrevi aqui. E uma coisa incrível que eu percebi no Ikigai, e principalmente na função de estar aqui agora, valorizar as pequenas coisas, libertar-se, é que quando tu começa a reparar os detalhes, nada na tua vida vai ser igual, nada vai se repetir, porque cada momento, cada escolha, cada dedicação que tu faz é uma coisa única. Então, o Ikigai, ele é um livro legal, ele traz muitas ideias, muitos insights. É um livro que poderia ser lido assim, em um mês, mas eu levei alguns meses porque fiz outros projetos, outras coisas e acabei não me dedicando tanto à leitura. Mas é um livro que transformou bastante a minha vida, assim. Eu consegui tirar mais das cobranças que eu colocava sobre as coisas, sobre querer ser perfeita, sobre querer começar lá em cima, impactar multidões, nossa, fazer acontecer, e ter um feed perfeito, ter um design perfeito, ter uma estrutura perfeita. E nada disso acontece, porque as coisas não são perfeitas. O mundo é perfeito porque há imperfeições, porque há coisas a serem aprendidas, coisas a serem ajustadas. Então, o Ikigai, ele tira um pouco as pedras da mochila que a gente carrega nas costas. Ele nos traz leveza, ele nos traz liberdade. Eu falei bastante sobre o livro, trouxe muitos exemplos, mas vale muito a pena tu comprar, investir. Eu paguei até um pouquinho mais caro para ganhar uns brindes, que é assim, ó. E é o conceito principal do Ikigai, na verdade. Ó, a gente tem aqui esse ciclo, que eles resumem assim. Eles não ensinam isso no vídeo, tá? Eu ia finalizar o vídeo, mas eu lembrei desse material e eu vou falar para vocês. Eles colocam o Ikigai como centro. E são 4 círculos, circunferências, que é assim. Eu vou tentar colocar isso no vídeo colado para vocês, mas talvez eu não consiga editar, enfim. Mas eu vou explicar. O Ikigai é o centro. E aqui é o que você ama. O que você ama. Depois, do que o mundo precisa. E embaixo, pelo que você pode ser pago. E depois, em que você é bom. Então, tu para e pensa assim, o que eu amo? O que é o combustível do meu motor? O que me faz levantar de manhã e querer pular da cama? Sabe? Aí tu pensa assim, tá, e isso que eu amo, o mundo precisa? Ou não precisa ter uma conexão direta, mas é uma coisa que o mundo precisa e que tu pode conectar com essa tua satisfação? Depois, tu analisa que tu pode ser pago por isso? Tu pode transformar esse amor em algo que pode ser monetizado?
e tu analisa se tu é bom nisso. Não adianta tu amar, por exemplo, uma coisa que tu nunca fez, nunca praticou, não sabe como é que é, e querer jogar nisso. E aqui diz assim, vê, ó, se tu analisa o que tu ama com o que o que o mundo precisa, isso é a tua missão. Se é o que tu ama e tu é bom, isso é uma paixão. Se tu é bom e tu pode ser pago por isso, é só tua profissão. E se tu pode ser pago por isso e o mundo precisa, é uma vocação. Então, tudo isso, se conectado, centralizado, é o seu Ikigai. Só que isso o livro não ensina, tá? Diretamente. Ah, vamos pensar aqui, agora, neste momento, no que você é bom. Aliste aqui as suas habilidades. Não. Não é um livro que tem espaço para te escrever. Não é um livro que te questiona isso. Ele conta uma história, uma narrativa. Cada capítulo, ele poderia ser um artigo individual, tá? Então, não se conectam uma coisa uma com a outra, né? Assim, necessariamente. Não é uma continuidade como um romance. Então, isso daqui eu paguei um pouquinho, uns R$3 mais caro, assim, para receber. Tem aquele banner, tem esse daqui para eu preencher. O livro, se tu tem essa expectativa, que foi o que eu tinha, né? Quando eu comprei, eu pensei, ele vai me ensinar a preencher isso daqui. Porque quem me conhece sabe que eu sou meio multidisciplinar, eu gosto de muitas coisas. E eu tinha muita dificuldade de entender o que eu poderia ser paga. O que o mundo precisava e que eu amava. O que eu sou boa, sabe? Então, eu achei que o livro poderia me explicar mais sobre isso. E ele não explicou. Mas eu espero que você compre esse livro se tu quer ter um discernimento maior, uma expansão de conhecimento, porque ele traz insights muito poderosos e ele faz tu se questionar. Essa é a real. O livro te faz se questionar. Ele não é uma poção mágica que tu vai sair, esse é o meu Ikigai. Não. Mas ele pode te auxiliar muito para te ter mais leveza de vida.